Você faz ideia de quanto tempo leva para se comprar uma franquia? Digamos que você está aí me assistindo, estou aqui falando, você já viu outros vídeos, já viu outros conteúdos do Portal do Franchising ou aqui no Insta mesmo, já vem pensando em empreender, em ter um negócio próprio, em ser o próprio chefe ou ganhar mais dinheiro. E aí, tem alguma ideia de quanto tempo leva todo esse processo? E mesmo que você já tenha escolhido, você sabe os passo a passo, o processo que vai acontecer para você comprar essa franquia? Então pensa o seguinte, você está numa fase agora de pesquisar. Você sabe o dinheiro que você tem, isso é o mínimo, se você não sabe nem o dinheiro que você tem, nem se der o trabalho de pesquisar a franquia, né? Você pode até querer uma determinada franquia e saber quanto ela custa e digamos que você sabe que daqui 2, 3 anos vai ter aquele valor de investimento. Mas você tem que ter a grana. Sem o dinheiro não dá nem para começar a brincadeira. Tem outros atributos que são super importantes na hora que o franqueador vai te escolher como franqueado, mas o primeiro é fazer a compra, não tem jeito. E aí, eu já contei aqui nesse canal que não adianta só ter o dinheiro para comprar uma franquia. Você vai passar por um processo de seleção. Mas vamos lá. Digamos que você começa a pesquisar, e geralmente hoje em dia se pesquisa na internet mesmo, você entra na internet, digita lá franquias de alimentação, franquias de moda, franquias de comunicação, enfim, você vai buscar segmentos que você tem interesse, ou você vai buscar franquias por R$100 mil, franquias por R$180 mil, você pode pôr um valor de investimento, vai ver o que as ferramentas de busca te trazem e vai começar a ler sobre franchise. Você vai começar a entender o que é esse mercado de franchising, o que é franchising. É importante saber termos aí que os franqueadores usam, os termos comuns, né, do franchise, o que é royalties, o que é a circular de oferta de franquia, que é a COF, um contrato de franquia, o que tem. Mas você está lá estudando. Digamos que esse teu estudo, se você for uma pessoa super programada e coisa e tal, certinha, você vai dizer assim, em 1 mês e meio eu termino meus estudos. Então vamos partir desse 1 mês e meio. Você já está levando 1 mês e meio para começar a brincadeira, para determinar uma ou mais marcas. Eu sugiro que sejam mais marcas, e eu te digo por quê, mas você vai determinar algumas marcas para o quê? Para entrar em contato e ter mais informação sobre elas. Por que eu falo que você tem que ter mais de uma opção? Porque você pode, primeiro, não gostar dessa opção, segundo, você entra num processo de seleção dessa opção que você escolheu e você acaba sendo não aprovada, e aí você volta para a primeira casa. Sabe aquele joguinho dos dados que a gente volta 2 casas, pula 3? Então, mas se você já tiver 4 opções, 3 opções que sejam, no mínimo 2, gente, por favor, pelo menos 2, porque você vai passar pelo processo de seleção e você vai poder comparar uma seleção de uma marca da seleção da outra marca. E aí você tem um grande aprendizado sobre o que são as duas, o que elas estão oferecendo. Você já sente a condução como está sendo feita desse processo de seleção e, obviamente, aí você que está optando por uma marca e não a marca que está optando por você. É importante isso, parece uma coisa boba, mas quando você tem, que nem você vai comprar uma geladeira, tem 3 geladeiras lá, você começa a estudar e ver os reviews, o que as pessoas falam sobre a geladeira, pergunta para o vendedor, tenta mais ou menos ser numa mesma linha de valores. O mesmo você faz, carro a gente faz assim, por que não fazer franquia assim? Fala com 3 marcas, entra no processo de seleção, pede mais informação, manda contato, e aí começa o processo e você vai começar a ouvir o que eles têm para te dizer. Esse processo pode demorar entre 30 e 90 dias, né? E óbvio que depende muito de você. Se você ficar enrolando para entregar, sei lá, ele te pede um formulário te fazendo algumas perguntas e você não entrega, esse prazo vai estendendo. Mas eu diria que é entre 30 e 90 dias. Se você está super interessado, gostou, fez o processo e quer fechar, vai levar, sei lá, uns 30 dias, 30, 45 dias, ou se não vai levar o dobro disso se for algo mais enrolado ou você tiver que ir atrás de financiamento, etc. Óbvio, pode ser menos que 30 dias, eu estou falando uma média aí, 30, 90 dias, para você ter em mente. Ou seja, você levou 1 mês e meio para começar a entrar em contato com as franquias que você selecionou e entre 30 e 90 dias. Ou seja, a gente já está falando entre 3 a 5 meses aí para você bater o martelo e assinar o contrato.
Ou seja, você comprou a franquia. Então estamos falando aí fácil entre 2 meses e meio a 5 meses, algo assim. E aí, dependendo do tipo de franquia que você comprar, se for uma franquia de serviço, uma franquia home base, uma franquia que é um carrinho, um quiosque que já está pronto, no dia seguinte que você assinou o contrato, e obviamente, se você tiver o ponto, você começa a trabalhar. Franquias home base começa a trabalhar no dia seguinte, franquias tem várias franquias agora que você trabalha pela internet, ou seja, no dia seguinte você já está trabalhando, mas qualquer coisa que envolva um ponto comercial, aí primeiro você precisa achar o ponto comercial. E isso pode levar 15 dias, uma semana, como pode levar meses e meses. Se você tem já o ponto comercial, lembre-se que você provavelmente vai ter que fazer uma reforma, se for no caso de uma loja, uma boa reforma para aquela loja. Se for um restaurante, imagina toda a reforma para se adaptar a um restaurante naquele imóvel que você está. Não sei que ele esteja tudo pronto, mas aqui entre nós, gente, isso é super, hiper difícil. Ou seja, você vai ter que fazer uma reforma e qualquer reforma, no mínimo, leva 3 meses também. Eu estou chutando aqui, mas é mais ou menos uma média de mercado que você pode ter certeza que é isso. E lembra que eu já falei que era entre 2 meses e meio e 5, nós já estamos aí, se você for abrir um local físico, em 8 meses. Ou seja, meu amigo, compra uma franquia agora em 2020? Compra, porque com certeza só abre em 2021, e que as coisas vão estar mais calmas dessa crise toda que a gente está passando de pandemia. Não, estou pensando em abrir uma franquia em 2021. Começa a procurar agora em 2020, porque dependendo do tempo que você levar, pode ser que você só vai abrir ela em 2022. Por exemplo, você sabia que uma reforma de shopping só pode ser feita nos horários que o shopping está fechado, ou seja, de madrugada? Tem uma série de restrições, porque a parte de segurança ela é bem mais complexa do que uma loja de rua. Ou seja, é uma obra que pode até durar mais de 3 meses, dependendo da complexidade da obra, dependendo do tamanho da loja, né, que você está abrindo, ou do estabelecimento, do tipo de estabelecimento que você está abrindo. E aí vira 3, 6 meses de reforma. Isso se der tudo certo, porque a gente sabe que reforma é uma parte complicada. Quem já não fez reforma aí em casa e, você gasta mais e acaba levando mais tempo. O bom do franchise é que tem projeto arquitetônico, se você seguir a risca lá tudo que eles falam, a chance é de dar tudo muito certo e no prazo determinado. Passei por uma série de coisas, a sua busca, a sua negociação, o processo de seleção, encontrar ponto, fazer abertura de loja. Você sabe que tem que fazer a abertura, fazer um auê, fazer uma bagunça lá para dizer, cheguei, tô aqui. Então tem tudo isso que você tem que prever e isso não acontece da noite para o dia. Então se você tem planos de agora, 2021, agora que você sabe que nós já estamos, o tempo voa, né? Então para chegar ano que vem aí, ou se você está vendo esse vídeo já em 2021, final de 2022, dá na mesma, só muda o ano, gente, porque o tempo vai ser o mesmo. Estamos falando entre 3 meses e até 1 ano numa abertura de uma franquia. Uma franquia grande, imagina que você vai abrir um Outback da vida, uma franquia grande, assim, que é uma operação grande, um Bob's da vida, que é uma operação grande com delivery e coisa e tal. Se você pegar um terreno e daí erguer um Bob's lá, ou uma grande loja lá que seja, imagina o tempo que isso não vai levar. Então, põe em mente que é um processo de médio prazo, a não ser que você vai abrir home base, o tipo de franquia que você vai abrir, mas metade das franquias é um processo de longo prazo, né, de 6 meses a 1 ano, e no mínimo é de 3 a 6 meses o resto. Fez essa conta? Já sabe quanto tempo leva para abrir uma franquia? Então pronto, agora você vai mais sossegada, não vai ficar tão ansioso de falar, as coisas estão demorando, eu não imaginava que é assim. Você não imaginava, agora você sabe por quê? Porque eu acabei de te contar, tá bom?